Paz do Senhor a todos, amém? Amém, gente. Boa noite. Existe alguém nos visitando aqui nessa noite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caraca! Sejam bem-vindos em nome de Jesus, gente. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? Amém, gente. Confesso para vocês que foi bem difícil para mim hoje estar aqui. Porque a palavra de hoje é uma palavra que o Senhor sempre me confrontou e sempre tem me confrontado. Sempre tem colocado assim diante de mim e como se ele gritasse para mim e dissesse: seja cheia. Você precisa ser cheia. Está se enchendo? Seja cheio. Quem conhece aqui a história de Ezequiel 47? Onde Ezequiel é levado por um homem, levado por Deus, numa visão até um rio. E nesse rio ele começa a entrar no rio e vai entrando, e vai entrando. Alguém está meio que lembrando um pouco dessa passagem? Amém? Amém. Mas eu já queria começar hoje dizendo para você que Deus está levando você para um lugar onde você não vai conseguir mais voltar. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. Deus, Ele está levando você para um lugar onde você não conseguirá mais voltar. E eu não sei vocês, mas isso gera um calor tão grande em meu coração. Um calor tão grande em meu coração. Em que Deus está me levando para um lugar onde eu não consigo mais voltar, nem que eu queira. Não consigo. E Ele está fazendo o mesmo com vocês. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus. Queria que você começasse a falar com Deus. Do seu jeito. Não importa como, mas do seu jeito. A palavra do Senhor diz em Mateus 18, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faria presente. Então, Ele está aqui. Anjos ministradores estão nesse lugar para ministrar sobre o seu coração aquilo que você precisa ouvir hoje. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos aqui nessa noite, Senhor. Pai, eu quero colocar cada coração diante de Ti. Quero colocar cada mente diante de Ti. Pai, eu não sei o que os Teus filhos estão passando. Eu não sei o que os Teus filhos estão pensando. Eu não sei o que eles ouviram quando saíram de casa. Eu não sei quais são as piadas que eles ouvem no meio dos amigos. Eu não sei quais são os sonhos frustrados dos Teus filhos, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são os complexos, as dores, as limitações emocionais. Eu não sei. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. E o Senhor conhece todas as coisas. E por isso eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com os teus anjos ministradores e ministra a tua palavra sobre os nossos corações. Eu quero te pedir que cada coração, Deus, se transforme em corações de carne agora nesse momento. Transforma todo o coração de pedra em coração de carne. Abre os nossos corações para recebermos do teu rio, para sermos cheios do teu rio e para que possamos depois fluir essas águas através de nós, em nome de Jesus. Amém? Ezequiel 47 fala de uma visão de um profeta chamado Ezequiel, em que Deus levou ele para a entrada do templo. Tem muitos visitantes aqui, então, naquela época, existia um templo
que era uma igreja, né, bem grande, digamos assim, construída para adorar a Deus, feita para adorar a Deus. E como naquela época o Espírito Santo ainda não havia sido enviado para os seus filhos, então as pessoas tinham que ir até esse templo para fazer sacrifícios, para que o Senhor pudesse as ouvir e os pecados delas pudessem ser perdoados, e aí sim elas pudessem ter relacionamento, conversar com Deus, orar, colocar diante de Deus, enfim. Então Deus levou Ezequiel até a porta do templo. Amém? Vocês estão comigo? Levou até a porta do templo. E Ezequiel relata que ele começou a ver que da porta do templo corria água, saía água. E essa água ia para o sul, tá certo, né? Norte, leste, oeste. Eu acho que é isso. Leste é direita, oeste é esquerda, eu acho que é isso. E Ezequiel percebia que essa água corria norte, sul, leste, oeste. E ele olhava assim e percebia que dessa água passava por um local, e nesse local, nas margens desse local onde o rio começava a correr, existiam inúmeras árvores frutíferas, árvores de todas as espécies, animais, peixes, e por onde o rio passava, vida ia sendo gerada. É isso que a palavra diz. E aí, Jesus, né, Deus, ele pergunta assim: filho do homem, você vê isso? Na visão, né, para Ezequiel. Filho do homem, você vê isso? E acho que ele na Bíblia nem relata a resposta dele, né? Acho que ele só ficava assim: sim, eu estou vendo. O rio é lindo. Por onde ele passa, vida é gerada. Não tem poluição, não tem sujeira. Árvore de toda cor, de toda espécie. Animais, peixes. E a Bíblia ainda relata que as folhas não murchavam, os frutos não caíam dessas árvores, e o rio ia passando. E aí esse homem, ele foi levado, Ezequiel, o profeta, foi levado por Deus para dentro desse rio. E aí a Bíblia relata que Ezequiel, ele entrava no rio, ele entrou e a água batia primeiro nos tornozelos. Deus media, né, com esse homem, figuradamente falando, estava com a linha de medida, e aí passava assim, 500 metros. Aí Ezequiel chegava, a água estava no tornozelo. Aí Deus levava ele mais 500 metros. Aí a água batia agora onde? No joelho. E ele entrando. Mais 500 metros. Aí a água estava onde? Na cintura. Depois mais 500 metros, ele tinha que atravessar o rio a nado, porque já não conseguia mais ter controle de ficar em pé ou de se mover. Ele tinha que nadar, porque ele já estava dentro do rio e já estava entregue aquilo ali. E o que eu quero trazer para vocês é sobre esse rio. O rio é a figura daquilo que Deus quer fazer na nossa geração. Repita comigo: o rio é a figura daquilo que Deus quer fazer na nossa geração. E o que Deus quer fazer na nossa geração? O que é que Deus quer fazer na nossa geração? Se fosse para responder com uma palavra, o que você diria? O que Deus quer fazer na nossa geração? Eu vou responder para vocês. Deus, Ele quer avivamento. Aleluia! Vamos dando glória a Deus enquanto eu boto água aqui. Ah, obrigada, querida. Deus, Ele quer um avivamento. Gente, essa palavra requer assim um entusiasmo. Deus, Ele quer um avivamento. Amém? Amém. Mas veja bem, morrendo de sede, gente. Eu acho tão chique o pregador quando para.
Amém. Mas o avivamento, gente, ele requer 3 fases. A primeira, precisa de um despertar dos santos. Irmãozinho ali, despertar dos santos, irmão. Amém? E esse despertar dos santos, gente, é o despertar da igreja do Senhor. Começa aqui, ó. É aqui dentro. Vira pro irmão do lado. Sacode o irmão. Bora? E diz: ei, Deus quer te despertar. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando eu contei para você sobre Ezequiel 47, o rio, vamos ver quem estava prestando atenção. O rio saía de dentro do templo. O rio saía de dentro do templo. Então o avivamento começa com o despertar dos santos, começa com o despertar da igreja, começa com o seu despertar. Porque quando somos despertos, o que é que a gente faz? A gente começa a ir para fora, a gente começa a preparar líder aqui dentro, a gente começa a crescer a igreja, a gente começa a implantar a igreja, a gente começa a evangelizar. Estou me arrepiando já. E aí a colheita dos perdidos acontece. Essa é a segunda fase. Os perdidos, eles não são mais perdidos. Os órfãos, eles não são mais órfãos. Os depressivos, angustiados, amargurados, eles não são mais quem eles eram. Os coxos começam a andar. Os cegos começam a ver. Os surdos começam a ouvir. Porque a igreja do Senhor foi desperta para viver um novo tempo e para colher os perdidos. E depois dessa segunda fase, acontece uma terceira fase. Tem que acontecer uma terceira fase, que é uma reforma social. Não existe avivamento sem reforma social, sem mudança na sociedade. Não existe. E é aí que você entra. Jovem, adolescente. Vocês que estão procurando o lugar de vocês no mundo. Seja na mídia, no entretenimento, na política, na saúde. Aonde for. Na família, na escola, na universidade. As coisas à sua volta começam a mudar. A reforma social precisa acontecer. Porque onde Jesus chega, aquele lugar nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Eu atendo dentro de um consultório várias pessoas por dia. E eu lembro de uma vez que eu atendi um rapaz. E ele estava opresso. Opresso. Ele conversava comigo. Dizia que ouvia, que via. E os relatos daquele homem eram relatos de um reino espiritual. E aquele homem dizia que estava sendo atormentado por 3 demônios. E quando ele entrou na minha sala para ser atendido, ele se calou. Eu vi que a mãe desse rapaz era evangélica. E eu disse assim: a paz do Senhor. A irmã é evangélica? Eu disse: sou. Aí aquele homem atormentado que estava de cabeça baixa levantou a cabeça e disse assim para mim: agora eu entendi. É por isso que os 3 homens que estavam comigo ali no corredor lá fora, quando eu passei por essa porta, eles não conseguiram entrar. E eu não falo isso para a glória do meu nome.
Eu falo isso porque eu sou a igreja do Senhor. E por onde eu andar, a água do rio de Deus tem que fluir. Porque se não fluir, não gerar transformação e não tocar pessoas, eu não sou igreja. Eu não sou filha de Deus. Amém? Um avivamento genuíno precisa culminar em uma reforma social. Lá em Atos fala assim: até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo. Por isso que todo avivamento precisa culminar uma mudança na sociedade. Amém? Lá em Isaías 61:3 diz assim a palavra do Senhor. Isaías 61:3 diz assim, a parte B, a segunda parte: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Deus vai te dar um novo nome. Deus vai te dar um novo nome. Eu não sei, você que está aqui, como é a tua relação com Deus. O que foi que você trilhou até aqui, hoje? Eu não sei. Mas se você está aqui hoje, pode parecer clichê e conversa de pregador, mas eu não estou nem aí para o que você vai achar de mim. Só tenho que lhe dizer o seguinte: Deus te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer te dar um novo nome. A palavra do Senhor diz que eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a glória do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que Deus, Ele está levantando uma geração que não vai mais conseguir sair desse rio. Que pode até tentar sair do rio, mas não consegue. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus projetou você para ser plantado em um local específico. E foi por isso que eu falei sobre você jovem, você adolescente. Comece a pensar, aonde Deus quer te plantar? Aonde Deus quer te plantar? A sua dúvida, a sua angústia sobre aonde trabalhar, em que local estudar, que curso fazer, enfim, para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Meu Deus, eu quero ser missionário, eu quero ir para alguma escola de treinamento, enfim. Senhor, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ajudar minha família. Não sei. Comece a pensar sobre isso. Então vamos lá. Quando Ezequiel ele entra naquele rio, voltando para a história de Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel para aquele rio, lembra que ele caminha 500 metros e a água está batendo primeiro aonde? No tornozelo. O tornozelo se você entra numa água, num mar, num rio, sei lá, no rio, né? Porque a gente aqui, mar, no rio. E a água está batendo no tornozelo. Você consegue correr, não consegue ainda? Consegue. Você olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. Pode parar, tomar uma brisa. Não é verdade? Você tem autonomia no seu andar. Você ainda não está imerso. Vamos captando comigo. E aí Ezequiel andou mais 500 metros e a água batia no joelho. Quando a água está no joelho, não é tão fácil de correr assim, né, gente? Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu já. Quando eu estava ali, na Ilha do Fogo mesmo, na Ilha do Fogo aqui. A água batendo no joelho, que eu via assim como se fosse um bicho, uma água, porque eu morro de medo de cobra, eu fico imaginando a cobra no rio, tudo. Menino, para poder correr, era... e quase que não consegue sair do lugar.
quer ir para o raso para poder correr de medo. Mas quando a água está no joelho, você não tem tanta autonomia assim para você correr. Não é tão fácil de ficar girando e rodando e caminhando com facilidade. Então Ezequiel começou a afundar, digamos assim. E aí Ezequiel caminha mais 500 metros e a água está onde? Na cintura. A água, ela chegou aqui. Então ela cobriu do pé até aqui, amém? Do pé até aqui. A água começou a cobrir o quê? Essa região, né? Todo mundo olhando para cá? Começou a cobrir essa região. Quando a gente casa, é importante frisar isso. Para o jovem que está aqui dentro da igreja. Talvez você pense que no mundo é de boa, né? Tipo, namorar, dar umas pegadinhas ali, fazer um negócio ali. Mas para um jovem cristão, né? Servo de Deus, nós sabemos que a vontade do Senhor é outra. Então, quando você casa, que você está ali amando o seu esposo, a sua esposa, você pode fazer o quê? Começar a gerar filhos, né, gente? Então, essa região aqui, se vocês estão me entendendo, é a região de gerar vida, de gerar frutos. Quando a água bate na cintura, você já está num outro nível, você já está gerando frutos, você já está gerando vida, você já está cuidando de vidas, dando testemunho, vidas sendo alcançadas através da sua, amém? Glória a Deus, aleluia, você está dando frutos. Vocês entenderam até aqui? Deu para entender, né? Mas aí, Ezequiel anda mais 500 metros. Ele está agora a 2 quilômetros da margem. E agora ele está como? Nadando. Está nadando. E eu vou repetir a frase que eu falei no início. Deus está te levando para um lugar onde você não consegue mais voltar. Amém? 2 quilômetros de rio, você está entregue. Aonde o rio te levar, você vai. Porque você é uma extensão do fluir do rio. Quem está dentro do rio sabe. Quando você está ali, ó, só nadando, se a correnteza estiver forte, está indo para um lado, você é levado. Você não tem onde botar o pé para você segurar. Você é uma extensão do rio. Você vai aonde o rio vai. E o rio nesse nível significa batizar alguém. E agora eu quero que vocês peguem um mistério comigo. Porque a gente já finaliza. O rio nesse nível significa batizar alguém. E essa palavra é a mesma que está lá em Mateus 28:19. Quando Jesus comissiona os seus discípulos e diz: ide e fazei discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Batizando, eu quero pegar essa palavra. Batizando no grego é baptizonte. Baptizonte é a junção de duas palavras, bapto e baptismo. Bapto, quem aqui já se batizou nas águas? Levanta a mão. Então tem uma galera boa aqui. Vocês vão poder entender melhor o que eu vou falar, mas quem também não se batizou vai entender o que eu vou falar. Quando o pastor está lá com você, ó, pega a mãozinha, hein? Quem lembra? Segura aqui. Pastor, não sei o que, Deus abençoe, não sei o que. Amém? Amém. Segura você desce, mergulha e volta. Você dá um mergulho para trás e volta, não é assim? Bapto significa esse primeiro impacto com as águas. Quando você faz, pá, é o impacto do corpo nas águas. É o confronto inicial, é o impacto de poder. Quem aqui não precisa responder? Já viveu esse confronto inicial com Deus?
já viveu esse impacto de poder com Deus. E aí, baptismo, a outra parte da palavra, é um estado de imersão. Se bapto é quando você, cai na água, o batismo é quando você está lá dentro. É um estado de imersão. É um estado de confronto todos os dias pelo ensinamento da palavra. Quando você chega aqui, você está imerso. Quando você chega aqui, você está cheio. Batismo é o confronto todos os dias pelo ensinamento da palavra do Senhor. E quando você chega, aí sim você está cheio. Então vocês já entenderam o porquê de estar cheio. Quando que estamos cheios? Quando passamos pelo impacto de poder, quando somos confrontados inicialmente e depois quando estamos imersos, sendo confrontados por Deus todos os dias, pelo ensinamento da palavra. Quando a gente chega nos 2 quilômetros da margem do rio, onde Ezequiel só conseguia atravessar o rio a nado. Amém? E por onde você vai, o rio tem que ir com você. Vocês já perceberam que o rio em si não é só água? O rio não é só água, gente. O rio, ele também é margem. Porque por onde o rio passa, margens são formadas. Quem aqui passou pela escolinha, né, de geografia, acho que lembra, né? O rio, aí as margens do rio. Por onde você passar, marcas precisam ser deixadas. Caminhos precisam ser aplanados. Caminhos precisam ser abertos. Esse é o rio de Deus. Deus quer fazer através de você. Deus quer começar através de você. Deus quer começar através da igreja. Através do despertar dos santos. Se o rio não sai do templo, ele é só um poço. Não é verdade? João 5, quem lembra do paralítico no tanque de Betesda? Ou no poço de Betesda em algumas versões. A palavra de Deus diz que havia na entrada de Jerusalém um tanque chamado tanque de Betesda. E nesse tanque, de vez em quando, um anjo descia e fazia o quê? Movia as águas. E aí a primeira pessoa que pulasse nesse tanque ficava curada do que fosse. Não era assim? Paralítico, surdo, cego, um monte de gente ficava por ali, ó. Quando as águas se moviam, eita, o anjo apareceu. Primeira pessoa que mergulhasse, ficava curado. Só que o que acontece é que você não precisa esperar o mover de Deus. Porque você é o mover de Deus. Você é o mover de Deus. Existia um paralítico que tinha 38 anos, que estava naquela situação. E ele esperava aquelas águas se moverem. Só que toda vida que ele ia, tentava chegar lá no tanque para pular dentro do tanque, alguma pessoa ia lá na frente dele e pulava. E tinha 38 anos, a Bíblia relata, que ele estava naquela condição. E quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus virou para aquele paralítico e disse: o que é que você quer? Piada. Está vendo eu desse jeito aqui, aleijado, perto de um tanque, que as águas se movem. O que é que você acha que eu quero? Mas sabe o que é que Jesus estava querendo fazer naquele homem? Uma metanoia, uma mudança de mente. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você chegue na mesa do rei com mentalidade de mendigo. Você precisa mudar a mentalidade de mendigo.
Sabe que mentalidade é essa? De vítima, de coitado, de que as coisas ruins só acontecem comigo. Por que tem que ser tão difícil para mim, Senhor? Eu vejo fulano, eu vejo cicrano, olha para isso aí, mas eu... Ah, como Deus precisou mudar minha mentalidade de mendigo. Como Deus ainda está mudando a minha mentalidade de mendigo. Porque eu quero chegar à mesa do rei, eu quero chegar no dia do grande banquete com mentalidade de filha. Com mentalidade de que eu sou o mover de Deus, de que eu sou a igreja do Senhor, que de trás da minha porta, por debaixo da minha porta, rios de águas vivas fluirão. João 7,38 fala isso. Que rios de águas vivas fluirão daqueles que aceitarem a Deus como seu verdadeiro Senhor e Salvador, daqueles que se renderem ao Senhor, que entregarem o seu coração a Deus, que disserem: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que existe algo maior do que essa vida que eu estou vivendo. E eu estou falando isso aqui, gente, não é só para quem não é crente, não. É para quem é também. Existe algo a mais. Existem águas mais profundas. Existe um nível em que Deus quer que você seja totalmente submergido pela água, pela graça, pelo amor, pela glória do Senhor. Existe mais. Amém? Amém. Estou perdida. Amém. Você não precisa esperar o mover de Deus, porque você é o mover de Deus. Jesus queria causar naquele homem uma metanoia, uma mudança de mente. O rio sai do templo. Ele não é um poço, ele sai. Ele sai. É o rio que gera vida. Gera vida na mídia, no entretenimento, na política, no direito, advogados, médicos, fisioterapeutas, arquitetos, vendedores, esposas, maridos, filhos, donas de casa, estudantes. É um rio que gera vida. Há 7 anos, 7, 8 anos, eu estava entrando na minha faculdade. E quando eu entrei, eu disse assim para Deus. Eu disse: Deus, me ajuda. Eu estou chegando numa cidade que eu não conheço. Estou chegando numa faculdade que eu não conheço. Estou sozinha aqui. Levanta pessoas para caminharem comigo. Me dá estratégias para fluir do teu amor aqui dentro. E Deus fez tudo isso. Deus levantou pessoas para andarem comigo. Deus me deu estratégias para deixar que o rio dele fluísse através da minha vida. E até hoje, na minha faculdade, lá na Paraíba, existe um grupo chamado Cristãos Evangélicos Universitários, que prega a palavra do Senhor dentro da faculdade. Esse é o rio que gera vida. Não importa a sua idade. Não importa a sua condição. Não importa o seu muito saber falar ou o seu muito saber... Não importa. Não importa se você tem uma roupa legal, se você tem um cabelo legal, se você é bonito, se você é feio. Não importa. O rio que gera vida, ele quer fazer com que você olhe menos para você e olhe mais para aquilo que ele quer fazer através de você.
Queria que vocês se colocassem de pé, em nome de Jesus, e queria chamar o Ministério de Louvor para subir aqui. Queria que você continuasse em espírito comigo, através dessa palavra. Queria que você fechasse os seus olhos, que você começasse a falar com Deus, que você começasse a dizer para Deus os desejos e os sonhos que você tem. Talvez você possa ter dúvidas em relação ao seu propósito, ou a que o Senhor te chamou, ou para que o Senhor te chamou. Talvez você esteja aqui perdido, sem nem saber o que está acontecendo. Mas eu queria que você começasse a falar com Deus. O rio que gera vida está nesse lugar. E se você permitir, ele vai lhe atingir de cheio hoje. Porque o rio de Deus, ele quer que esse rio seja um rio da cultura do reino por onde você passar. Ele quer entrar no seu quarto. Ele quer limpar o seu travesseiro de todas as lágrimas que você já deixou nele. Ele quer te dar um abraço bem apertado. Porque talvez você nunca mais recebeu um abraço sincero e apertado. O rio de Deus, ele quer te tirar de todos os vícios, de toda a bebedice, de toda amizade que não te faz bem, de toda amizade que não te quer perto de Deus. O rio de Deus, ele está passando. E se você pudesse agora, com os olhos fechados, imaginar uma porta bem grande na sua frente. E aí você olha para debaixo dessa porta, e debaixo dessa porta está saindo um rio. E esse rio é tão lindo. E nele você começa a ver tudo aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você um dia pediu ao Senhor. Tudo aquilo que um dia você colocou diante de Deus. Seu coração, a sua família. Esse rio, ele está nesse lugar e ele quer gerar vida no seu coração e no meu coração. Esse rio de Deus, ele está fluindo. E você não precisa pegar um copo ou uma vasilha para apanhar esse rio. É só você dizer: Senhor, eu quero. Se você disser: Senhor, eu quero, o rio de Deus começa a entrar na sua vida. Começa a mudar a sua vida. Começa a transformar a sua vida. E depois ele começa a transformar a sua família, a sua casa, a sua mãe, o seu irmão, o seu pai. E depois ele começa a chegar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro. O rio de Deus está fluindo. E ele está dizendo para você: seja cheio. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio da graça do Senhor, do amor do Pai. Em nome de Jesus, seja cheio. Seja cheio em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja cheio em nome de Jesus. Se derrame diante do Pai. Se derrame diante do Pai. João 7,38. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos.
tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então